Há mais de 3 ou 4 anos que o profeta Ben Samuel vem operando em Angola. Até aqui, várias denúncias foram feitas, vários escândalos vieram ao público. Você não parou ao menos para questionar o porquê da decisão do encerramento da igreja de Ben Samuel logo neste momento? O assunto viralizou de tal forma que chegou a ser centro de debates até em países vizinhos. A resposta é muito simples. Angola vive neste momento a fase mais importante relativa às eleições de 2027. Teoricamente, decorre neste momento as eleições de 2027 e, infelizmente, ninguém percebeu. No dia 21 de abril, amanhã, o MPLA anunciará os resultados com o empossamento do seu presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Nos bastidores e sem o apoio do povo, pois esse acabou caindo no jogo do MPLA, a UNITA percebe este terrível jogo e remete ao Tribunal Constitucional uma nota de contestação para impedir a todo custo que o presidente eleito da Comissão Nacional Eleitoral seja empossado amanhã, pois a UNITA entendeu exatamente que os resultados de uma eleição dependem do cenário que dele foi construído para o efeito. Mas calmem. Para compreenderes melhor este plano e quando é que começou a ser projetado pelo MPLA, vamos mesmo ao início. Antes, permita que eu me apresente. Eu sou o professor Afonso Raimundo e este é o canal de Tudo Um Pouco. Jim Jones foi um líder religioso carismático que ganhou muita notoriedade nos Estados Unidos da América durante os anos 60 e 70, pregando igualdade racial, justiça social e um cristianismo totalmente alternativo. A sua igreja, o Templo do Povo, cresceu tão rápido, reunindo milhares de seguidores que viam nele uma figura messiânica. Apesar de inúmeras denúncias de abuso psicológico, manipulação e exploração sexual e financeira, o pastor seguiu operando sem intervenção efetiva das autoridades. Curiosamente, isso ocorreu num período em que o governo dos Estados Unidos da América acabava de cometer um grande escândalo de espionagem política, situação que mais tarde chegou até mesmo a levar o presidente Richard Nixon a renunciar ao cargo em 1974. Neste momento, descobriu-se que o comitê de reeleição de Richard Nixon espionou ilegalmente o partido adversário, os democratas, instalando escutas no edifício de Watergate em Washington, gerando uma crise de confiança nas instituições públicas marcadas por descrédito político total, tensões raciais e o cansaço causado pela Guerra do Vietnã. Por consequência de todo este escândalo que os norte-americanos viviam, o povo encontrava-se totalmente saturado. Portanto, restava uma única solução para o governo estadunidense: a política de manter o povo ocupado de modo a que não se focassem em temas que gerassem reflexão e remetessem a esses assuntos. A figura de Jim Jones, com o seu discurso totalmente utópico e práticas extremas e escandalosas, acabou funcionando como uma válvula de escape emocional e uma distração para o povo americano, desviando neste caso a atenção dos grandes problemas nacionais, gerando debates que se estendiam até fora dos Estados Unidos. Edir Macedo dispensa apresentação. É fundador da Igreja Universal e uma figura muito conhecida pelo mundo. Mesmo depois de já ter sido preso e enfrentado várias ameaças de fechamento de sua igreja, várias investigações foram abertas contra ele, mas o final é sempre o mesmo: caso arquivado. Nunca se efetivou nenhuma delas. Incrivelmente, foi em 2000 para 2003 que a Igreja Universal registrou um crescimento tão absurdo. Enquanto isso, Lula da Silva ascendia ao poder, tendo consumado em 2003. Você ainda se lembra que para os portugueses ocuparem o território angolano, eles usaram padres e pastores para aparecerem com aqueles discursos de salvação e distraírem as forças angolanas? Ora, normalmente, os governos ditadores permitem esses líderes religiosos e, atenção, eu digo permitem porque não se trata de uma questão de combina entre o governo e tais líderes religiosos, mas que o governo vai tolerando essas pessoas e ignorando os seus escândalos porque seus movimentos distraem o povo
canalizam frustrações sociais e enfraquecem os movimentos opositores, pois uma vez que o povo fica distraído em debater assuntos ligados à salvação e outros escândalos, a oposição não tem suporte qualquer. Por isso, eles usam estes líderes religiosos enquanto tais líderes mantêm o povo distraído. Esta é a famosa técnica da cortina de fumaça. A técnica que consiste em criar um pequeno fumo, uma situação ilusória, enquanto o verdadeiro fogo se prepara do outro lado. As pessoas ficam distraídas a olhar no fumo para saber onde está a sair o fogo, ao passo que do lado oposto está a ser criado o verdadeiro fogo. Sem qualquer dúvida, Angola está numa fase totalmente crucial. Imagine um jogo de futebol onde antes mesmo do jogo, a equipa adversária prepara o seu árbitro e diz que este é que vai apitar o jogo. Realmente é um resultado totalmente ganho porque é o árbitro a serviço da equipa adversária. Não tem como, ele é o árbitro, não é guarda-redes, não é jogador, é a pessoa que decide os resultados. Esta situação que estamos a viver em Angola. A UNITA pode até estar a concordar com a revisão da lei orgânica sobre as eleições, mas em governos ditadores, este processo normalmente é feito sempre em cada eleição para adequar a lei às novas estratégias de corrupção, manipulação eleitoral e manutenção do poder. E nada beneficia a oposição, pode ter certeza. O MPLA começou escolhendo o responsável máximo pelo processo eleitoral, depois começou atribuindo a ele poderes decisórios sobre as eleições e vê-se até leis que haviam sido retiradas na última revisão da mesma lei orgânica a serem repostas, pretendendo deste modo anular a ideia das atas sínteses, tendo as atas de cada mesa de voto como base final. No dia de amanhã, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral será empossado, o árbitro do jogo neste caso, e até o momento o Tribunal Constitucional não dá um deferimento ao documento que a UNITA deu entrada. Muita coisa acontecendo e aqui está o povo totalmente distraído procurando saber o porquê que a igreja de BM foi fechada. Basta olhar no nível de engajamento que as publicações sobre o caso do BM está a tomar, em comparação com as publicações do trato político. Você vai perceber que o povo está preocupado em saber o que se passa com o BM. E esse é o plano do regime, manter a população ocupada enquanto cozinha todo o resultado eleitoral. Porque se há uma fase em que o povo devia se manifestar, devia contestar, era este momento em que o povo se colocaria em manifestação a pedir anulação da eleição do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Certamente, se o povo se colocasse em manifestação pacíficas, é claro, para pedir anulação desta eleição, era um passo totalmente vantajoso para as eleições de 2027. Mas como todos nós estamos a dormir, estamos a esperar 2027 para começar a reclamar os resultados que nós já havemos perdido há muito tempo.